Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao GPMcast, um raio-x da história. Sou Milena Cardoso, estudante de medicina. Meu nome é Júlia, também sou estudante de medicina. E aqui a gente tá com o Dr. Marcos hoje, no nosso episódio. E você pode contar um pouquinho dessa história pra gente, doutor? Então tá ótimo. Bom, vou começar falando um pouco da minha vida pessoal, vamos falar assim, né? Então, que o pessoal muito estranho que eu sou paulistano. Então, eu sou nascido em São Paulo e vivi em São Paulo até 6 anos atrás. Então, eu vivi toda a minha infância basicamente no bairro que eu vivia ali em São Paulo, não conheci tanto a cidade. Eu morava num bairro da Zona Leste, um bairro relativamente bom, mas mais residencial. E aí eu fiz o ensino médio numa escola mediana, particular. Eu achava que eu era muito bom aluno, até eu descobri os alunos do Bandeirantes, das escolas grandes de São Paulo, né? E aí eu sempre gostei muito da área da ciência. Então eu pensava em fazer veterinária, que eu sempre gostei muito de animais, né? E flertei um pouco com o odonto, porque meu pai é dentista. E depois eu me achava muito bom aluno. Falei assim, não, gente, já que eu vou para a saúde, vamos fazer medicina, que é uma coisa mais abrangente. Depois eu vejo para que lado que eu vou da especialidade. E aí foi quando eu comecei a sair da casquinha da adolescência ali, da infância. Que foi quando eu fui prestar a primeira vez o vestibular da FUVEST. De treineiro eu fui muito bem, obrigado, mas na época a FUVEST eram por áreas, então você não prestava para medicina, você prestava para biológicas. Uhum. Eu lembro que para quem prestava biológicas eu fiquei muito bem. Aí eu dei uma animada, falei, nossa, até que eu sou bom nesse negócio de vestibular. E aí, no meu primeiro ano de vestibular valendo, saindo do ensino médio, eu até fiz uns 6 meses de um cursinho mais fraco, aí fui lá e tomei uma paulada, né? Paulada feia. Falei assim, nossa, gente, eu não sei nada, não. Aí fui fazer cursinho no Ângulo, que na época era o cursinho mais forte em São Paulo. Primeiro ano de cursinho aprendi muito. Aí que eu vi, isso que eu falei para vocês, choque de realidade, percebi que uma escola não era boa, o tanto que eu gostaria. Fui lá, prestei só FUVEST as faculdades maiores, fiquei na fila de espera da Santa Casa mais longe, assim, acho que lá para 100º, por aí, tá? Não fui chamado, beleza. Aí, segundo ano de cursinho, de cara já o Ângulo tinha um negócio que a gente chamava de ranking, que mostrava o quanto você estava bem dentro do mundo dos alunos do Ângulo, dentro do cursinho, né? Aí eu já fiquei em 99,9, assim, tinha 20 pessoas no Ângulo inteiro, no Brasil inteiro na minha frente. Eu falei, opa, dá para entrar nesse negócio dessa USP São Paulo, né? Porque até aí eu queria muito, eu sempre gostei muito do interior de São Paulo. Eu queria ir para Rio Preto, para Ribeirão, né? Eu achava que era meio impossível fazer a USP Pinheiros, que a gente fala, que é a USP São Paulo. E aí segui no cursinho naquele ano, e aí não deu outra, assim, até tem um amigo meu que é urologista, hoje em dia eu brincava com ele, falava assim, ele chama Felipe Hirazaki, falava assim, Hira, é só a gente chegar lá e fazer a prova, ou o nível de confiança que eu tinha na época, hoje em dia eu não sou assim mais. Falei assim, é só a gente sentar lá e fazer a prova, porque se a gente fizer o que a gente sabe, a gente passa. E não deu outra, a gente passou e fez a faculdade e seguimos. Aí vou pular um pouco a parte da faculdade, que depois a gente pode conversar um pouco mais. Aí eu fiz a residência de clínica médica lá também, a residência de geriatria lá, e nesse intervalo, no meu terceiro ano da faculdade, eu conheci minha esposa, que ela fazia medicina na Universidade 9 de Julho, na Uninove, e eu conheci ela através de uma amiga em comum. Aí, ó, bem nerd, né? Convidei ela para um curso de liga. Aí ela foi lá, tudo, aquela coisa. A gente tinha aquela moral da faculdade, né? E a gente começou a namorar e ela é pontaporanense. E eu tenho muito esse pé no agro, porque o meu pai e minha mãe são de Araçatuba, no interior de São Paulo. Eu sempre gostei de cavalo, boi. Meu pai é dentista e pecuarista. E aí eu queria ir para o interior de São Paulo. Quando eu pisei aqui em Campo Grande a primeira vez, que foi inclusive voltando de Ponta Porã, que eu estava em Araçatuba, peguei um ônibus para Ponta Porã com esse meu sogro que dá medo, porque é da fronteira, né? Imagina a situação. E aí eu vim pegar o voo para voltar para São Paulo aqui em Campo Grande. É a primeira vez que eu cheguei em Campo Grande, eu falei, gente, mas o que é isso? Que cidade é essa? Ótima cidade. E na época, isso era 2007, né? Então, assim, Campo Grande já era grande, mas assim, acabava no shopping praticamente. A Chácara Cachoeira, que é onde hoje tem o meu consultório, eu lembro que o tio dela tinha uma casa lá. Não tinha nada em volta, era só a casa dele. E eu falei, não, gente, essa cidade... Quando eu vi Afonso Pena, eu que estava acostumado com o trânsito, 3, 4 faixas, eu falei, gente, é aqui mesmo que eu venho. E aí eu fui seguindo e faz 6 anos que eu tô aqui na batida. Caramba, que legal. E o senhor falou que fez faculdade na USP, né? Contou sua trajetória como iniciou. E pode contar pra gente como que foi essa prática na USP, como que foi a faculdade, como é Isso aí é uma lá? coisa que muitos alunos me perguntam, né? Assim, doutor, você acha que fez muita diferença a sua formação lá com a nossa formação aqui na Uniderp e tudo isso, né? A grande verdade é que eu acho que depende muito da carreira que você vai seguir, tá?
Porque o grosso, na verdade, da nossa formação médica é uma formação muito prática, né? Eu considero, e muitos médicos mais velhos consideram, que a medicina é um ofício. Eu não tenho dúvida que se eu pegar alguém e todos os dias estar junto comigo, em menos de 6 anos ele vira um excelente geriatra, né? A medicina tem uma questão muito prática. Então até sempre falei com minha esposa isso muito. Eu acho que o internato molda muito a gente. Claro que tudo que vem antes é a base para a gente chegar no internato e conseguir dar conta daquilo, né? Mas esse viés prático faz muita diferença. E isso na USP a gente tinha muito forte por conta do Hospital das Clínicas. Então, acho que quem vai fazer uma especialidade bem generalista, eu acho que me ajudou muito isso na geriatria, eu acho que a minha formação serviu demais. Porque hoje em dia, se eu conversar com um cirurgião, com um ortopedista, eu tenho uma base lá de trás que me ajuda muito, né? Até prática. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho um excelente colegas reumatologistas. Para mim, não faz diferença uma amiga minha reumatologista que fez USP, na graduação, clínica médica na USP e reumato na USP, de uma outra que fez, por exemplo, Uniderp, vamos dar um exemplo, fez clínica médica, às vezes, numa Botucatu, alguma universidade boa do interior de São Paulo, e fez o final da reumato lá na USP, na Escola Paulista. Inclusive, tem uma amiga da minha esposa de infância que fez o FMS, fez clínica médica na Escola Paulista e reumato na Escola Paulista. Ela é igual às minhas colegas que fizeram tudo lá, entendeu? Então, tudo depende muito da área que você vai seguir. E uma coisa que eu sempre falo muito para vocês aqui é que, assim, o estado é um estado muito bom. E Campo Grande é uma cidade muito boa. Então, às vezes, vocês ficam muito conformados de ficar aqui. Não que a formação aqui seja ruim, mas, às vezes, é interessante a gente ter uma gana, nem que seja de, às vezes, fazer um fellow, mas fazer coisas fora. Porque isso enriquece até a nossa cultura, a nossa vivência, né? Então, tem uma série de exemplos que foram alunos meus, que querendo não estou aqui há 6 anos, e desde cara eu já entrei na EBSER. Depois eu saí de lá e vim aqui para a Uniderp, né? Saí do HU. Tem muitos alunos meus que foram para fora, ou voltaram, ou estão em São Paulo até hoje. Então, acho que sempre é interessante a gente tentar crescer. A Uniderp é uma faculdade que me surpreendeu muito. Eu, hoje em dia, tem muitos colegas meus que depois de muito tempo eu fui descobrir que são graduados aqui. Uhum. E muitos alunos meus que eu encontro depois, às vezes, de encaminhamento de pacientes de pronto-socorro ou discussão de caso, às vezes o pessoal foi para o interior, que me surpreende muito positivamente. E isso é demonstrado até por rankings universitários, né? O ranking saiu acho que há 15 dias atrás. Sim. E a Uniderp ficou muito bem pontuada, né? Uhum. Então isso é uma coisa que... E até por isso que eu tenho o intuito de ficar aqui muitos anos da minha vida se tudo der certo. Até hoje fui conversar com o Curi para aumentar minha carga horária no CEMED. Então, isso é uma coisa que vocês que estão aqui na Uniderp, vocês não têm que se diminuir de forma nenhuma. Sim. Mas quem tem vontade e tem interesse, eu acho que vocês têm que partir para cima de fazer uma residência fora. Até pela vivência, por experiência, principalmente quem faz áreas concorridas, né? Porque a gente sabe que o mercado médico, cada vez, ele vai se fechando mais e vocês, quanto mais bem formados vocês tiverem, mais vivência, melhor vai ser no futuro para vocês, né? É verdade. O senhor falou da questão da residência também na USP, né? Como que foi chegar até a residência, a escolha da sua especialização? Isso é uma coisa que foi meio... O meu caminho da residência em si foi meio torto, assim, porque eu entrei na graduação sem conhecer nada de medicina, eu sou o primeiro médico da família. Então fui nessa onda que eu falei para vocês, eu quero fazer alguma coisa da saúde, a medicina é mais abrangente, então vamos lá, né? E sempre gostando muito dos bichos, mas meu pai falou uma coisa que é verdade, a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o veterinário é muito desvalorizado, né? Deveria ser muito mais valorizado. Eu pensei nisso, falei, gente, mas será que eu vou dar conta de crescer ainda mais aqui em São Paulo? Eu, na época, não imaginava que eu ia sair de São Paulo. E aí eu fui para medicina e, graças a Deus, tudo deu certo. Mas eu entrei na faculdade querendo coisas mais cirúrgicas. Até tem um glamour do cirurgião, até brinco quando o cirurgião chega, tem uma aura, né? Eu, clínico, falando uma coisa, o cirurgião chega, parece que até em trombeta, tudo é diferente o esquema, né? Então eu queria ser cirurgião. E eu logo de cara, na verdade desde o ensino médio, eu gostei muito do sistema circulatório. Então eu pensava em fazer cirurgia vascular. Flertei um pouco, igual quase todo mundo, com a neurocirurgia, aquela coisa, né, de uma coisa mais complexa, mas acabei que eu fiquei muito tempo querendo fazer cirurgia vascular. Quando eu cheguei no 3º ano, a minha disciplina de técnica cirúrgica eram com professores muito bons, mais antigos, bem famosos, e muita gente boa também, então a gente gostava muito e eu continuei nessa. Mas eu já fui indo para um pezinho da cardiologia clínica. Já comecei a ver que eu gostava bastante da anamnese, os meus colegas já dava para perceber que eu tinha uma relação médico-paciente melhor que muitos outros. Eu já fui indo para um lado da cardio. Quando eu fui para o internato, que eu realmente... Assim, na verdade, já no 4º ano, que tem um viés bem prático lá na USP, que a gente tem as disciplinas, por exemplo, clínica médica, cirurgia geral,
que eu fui ter um contato mais próximo, eu já comecei a cair pro lado da cardio. Eletro, eu sempre gostei muito de eletro, eu já fui caindo pra cardio. Mas quando eu cheguei no internato e vi vamos falar assim, o trampo que dá ser cirurgião, né? Anestesista, sala, o paciente tá pronto, não tá pronto, atrasa pro paciente subir. Uma vez eu entrei numa colestectomia, que ia ser por vídeo, a princípio lisa, e aí tinha um monte de brida, aderência, cirurgia que era pra durar 40 minutos, durou 4 horas. Eu falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Eu admiro muito cirurgião, até hoje, sempre falo. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então eu falei assim, gente, isso aqui não é pra mim, não é da minha personalidade. Eu sempre fui mais pacato, mais caseiro, nunca fui muito de sair, nunca fui muito de oba-oba. E o cirurgião, ele tem um negócio, não sei se vocês já perceberam. O cirurgião ou cirurgiã, né, que gosta de ser cirurgião ou cirurgiã, ele tem um brilho no olho, né? É aquela pessoa meio pilhada. Ele acorda 4 horas da manhã e tá falando alto e chega... Até deu o exemplo do Ari Mioto, né? Ele chega ali no CEMED, nossa, você sabe que ele chegou. Então é mais ou menos isso, cirurgião. E eu sempre fui um pouco mais pacato. Depois, com o passar da experiência da medicina, que eu comecei a ficar um pouco mais falante. E aí, eu no internato decidi que eu queria fazer cardiologia clínica. Só que, por incrível que pareça, eu não gostava da clínica médica. Porque eu achava clínico muito enrolador. Essa história de diagnóstico diferencial. Claramente o paciente está com uma síndrome coronariana. Mas, e se não for? Quais são os diagnósticos diferenciais? Eu nunca gostei muito disso. Eu sempre fui muito objetivo. Tanto é que até hoje... Os meus melhores amigos são cirurgiões. Agora que eu tenho menos contato com eles, que eu conheço bastante clínico, mas de faculdade, a minha panela, a gente falava panela na USP, né? Então, meu grupinho do internato. Eu sou o único clínico, mas tudo cirurgião. Então, tudo muito, muito objetivo. E aí eu falei, não, então eu vou ser cardiologista, porque cardiologista é a parte mais objetiva da clínica, realmente é. E tem um viés que eu sempre gostei do cardiovascular. Mas aí o que aconteceu? Casei, né? Você começa a ficar meio de saco cheio. Você fica de saco cheio em qualquer lugar, gente. Você pode estar em Harvard, você vai ficar de saco cheio uma hora. Parei para ir pro exército, tudo. Gostei de ganhar dinheiro, tal. Voltei. Falei, gente, agora que eu tô acabando minha residência de clínica médica, acabei de casar. Vou ficar 2 anos naquele INCOR. INCOR é uma residência bem puxada, tá? Até hoje, assim. É análogo a residências de cirurgia bem puxadas. É um esquema muito assim do... que a gente fala de pagar o pedágio. Quando você é novo, você paga o pedágio para depois você conseguir crescer. Falei, gente, agora depois de 12 anos na lida, 3 anos de formado, já com um pezinho de meia, casado, graças a Deus, muito bem casado. Vou ficar 2 anos, uma residência super puxada, a mulher já querendo ter filho. Falei, caramba, será que é isso que eu quero? E aí eu casei, minhas férias foi em novembro. Novembro não, final de novembro, começo de novembro, acho que era quebrado o mês. Voltei pra prova, faltando 10 dias pra prova de residência. Prestei cardio no INCOR, primeira vez na vida que eu fui pra uma prova sabendo que eu não ia passar. Porque eu não estudei nada. E a concorrência do INCOR era muito alta, era a maior concorrência de clínica médica na época. Tinha muita gente que fazia clínica na USP pra fazer INCOR. E aí eu não passei. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí coisas... Eu acredito, sou bem cristão, né? Coisas de Deus. Tava dando um plantão no meu último estágio da residência de clínica médica. Na época era janeiro, ou era fevereiro já. Era janeiro, depois que mudou. Não me lembro se era janeiro ou fevereiro, mas assim, começo do ano. O último estágio. Veio um conhecido meu de uma turma acima da minha de faculdade que estava fazendo geriatria. Pediu uma vaga para um idoso. E não tinha vaga, mas o idoso estava lá entubado na enfermaria, a enfermaria era do lado, ele ficou batendo papo. Aí ele falou para mim, falou assim, cara, e aí, o que vai ser esse ano? Você vai fazer residência, você vai estudar, você vai trabalhar? Eu falei, eu prestei cardio, mas não estudei, não passei, esse ano eu estudo e passo. Ele falou, nossa, cara, mas você quer fazer isso da sua vida? Porque cardio, o mercado é bem complicado. Eu gosto muito da cardio. Amigão meu, Rafael Gon, que também é professor de vocês, é arritmologista, adoro ele. Eu gosto muito da cardio até hoje, gosto de discutir caso com cardiologista. E aí ele falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso da sua vida? O mercado da cardio tá bem complicado. E aí, eu comecei a passar quase um filme na nossa cabeça, né? E ele começou a perguntar, falou assim, não, esquece a cardio. Que é uma coisa que eu acho interessante vocês fazerem esse exercício. Não é especialidade. O que você gosta na medicina? E aí ele começou a conversar comigo, quase uma terapia. O que você gosta? Você gosta do quê? Hospital ou ambulatório? Eu gosto de ambulatório. Você gosta de consulta mais rápida ou consulta mais objetiva, estilo dermato? Não, eu gosto de consulta mais longa, eu gosto da anamnese. E paciente internado? Se o paciente internar, você quer ver? Se eu puder não ir ao hospital, eu prefiro. Eu no futuro me vejo só no consultório. O que você gosta? Você gosta de doença rara ou doença comum? Gosto de doença comum. Você gosta de um tratamento mais individualizado ou um tratamento mais de guideline? Eu gosto muito dos guidelines, mas eu gosto de um tratamento mais individualizado para o meu paciente. Aí foi a chave. Você tem paciência com idoso? Prefiro muito mais idoso que jovem. Acendeu a lanterninha. Eu sou geriatra. Aí eu lembro que essa noite eu tinha um plantão fora,
pra ganhar um dinheiro extra. Eu lembro que eu não conseguia nem dormir no meu horário de ansiedade, falava assim, gente, é óbvio que eu sou geriatra. E assim, a geriatria era a minha segunda opção na clínica médica, mas a segunda opção longe, que é aquilo que eu estava conversando com vocês nos bastidores, né? Pelo fato de eu ter feito tudo na USP, uma coisa muito acadêmica. Então a consulta era muito burocrática, então tinha uma série de escalas, a consulta demorava, uma coisa que eu falo para vocês que a gente não faz na prática, aplicando minimento em paciente com cognição preservada, para fazer estudo de corte, não se aplica minimento em paciente sem queixa de memória, não sei para pesquisa. Então fica chato você aplicar um minimento no paciente que não tem queixa de memória. Por quê? Porque o paciente acha um saco você ele responder, e você sabe que o paciente vai bem, né? E aí me acendeu uma luz, falei, cara, é óbvio que eu tenho que fazer geriatria. Ele ainda lançou essa no final, e você sabe que o mercado é muito melhor, né? E eu já tava querendo melhorar a minha vida, né? Pô, não é fácil a gente fazer USP assim, eu até falo pra minha mulher assim, eu hoje em dia eu vou fazer esse ano, fiz agora, dia 15 de novembro, 12 anos de formado. E não é 12 anos de formado, 2 anos de internato puxadíssimo, entendeu? A graduação até que é igual aos outros, mas o internato vai puxadíssimo. Então assim, agora que minha vida começou a melhorar, de uns 2 anos pra cá, 12 anos da vida entregue pra medicina de verdade mesmo. Entendeu? Então chegou uma hora que eu falava, gente, a minha vida vai ter que melhorar um dia. Eu sabia que se eu fosse cardiologista isso ia demorar muito mais. E aí aconteceu. Comecei a fazer geriatria meio sem saber o que eu estava fazendo, para ser bem sincero. E aí tive a sorte de logo no começo cair num ambulatório fixo, que isso é outra coisa bem interessante de residências clínicas. A gente tinha um ambulatório nosso, tanto na clínica médica quanto na geriatria. Então o paciente era nosso o tempo todo da residência, os 2 anos da residência. Então você via se o que você fez deu certo, se não deu, você criava vínculo ou não criava. Isso é um treinamento consultório, né? E aí eu conheci 2 professores que são meus fãs, inclusive é da bibliografia que eu indico do livro, que é o José Renato e o Omar, que são dos geriatras melhores que eu conheço no Brasil e muito objetivos, com uma personalidade muito parecida com a minha. Porque uma coisa que até pode ser gente, que o pessoal que assistiu o podcast inteiro vai me criticar, tem muito geriatra ursinho carinhoso. E eu não sou esse perfil. Eu acho até feio cá entre nós, aquele negócio de vai lá, dá um abraço, e aquele nhenhenhen. Eu não sou pediatra. Eu sou geriatra. Claro que eu trato muito bem meus pacientes com todo amor e carinho, tudo tem paciente que quer abraçar, quer beijar, mas não vou ser eu que vou infantilizar o meu idoso. Eu falo contra isso. Entendeu? Então, assim, é uma consulta, um adulto. Não importa que o paciente tem 90 anos, ele é um adulto, né? E os pacientes gostam disso, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui tem uma cultura, assim, de fazer o estado crescer, uma cultura do agro, assim, tem muitos idosos muito diferenciados. E eles têm uma raiva desse negócio de infantilização. Tanto é que eu tenho muito paciente que já passou, às vezes, com muitos outros colegas e vai em mim justamente por isso. Fala assim, doutor, tal colega meu passou no senhor e falou que o senhor é um cara sério. E é isso aí mesmo. Claro, faço brincadeira, piadinha, tudo, mas assim, nunca esse negócio de infantilização, isso aí eu tenho asco, né? O idoso é um adulto só com mais idade, né? Doutor, você trouxe muito sobre as suas experiências, né? Até na parte clínica, durante o seu internato. E aí eu queria saber um pouco de você, se você enfrentou, se tem algum evento marcante que você acha, assim, que foi um percalço pra você, e como você conseguiu lidar com isso e superar, e como você trata isso até hoje na sua vida. Assim, na graduação, tá? Eu, até por apoio dos meus pais, porque meus pais moravam em São Paulo, né? Então eu tive uma graduação relativamente tranquila. Então, falar bem a verdade, hoje em dia, falando português, claro, até mimado, né? Então, assim, meu pai me levava até o metrô, aí eu ia de metrô até a faculdade, porque era quem conhece São Paulo sabe, né? Metrô Clínicas da linha verde, então, assim, não pegava ônibus, nada. Tudo relativamente tranquilo. Claro, né? Tinha gente que morava do lado do hospital, eu tinha que pegar metrô, demorava pra chegar em casa, mas tinha jantinha pronta, dormia, tranquilo, né? Então, assim, a graduação foi muito tranquilo pra mim. Eu sempre tinha um perfil de ser mais tranquilo. Então, nunca me gerou muito estresse, tá? Agora, a residência de clínica médica foi um período muito complicado, que é isso que eu tô falando pra vocês, né? Então, burnout, carga horária acima de 60 horas, que eu respeito muito a carga horária de 60 horas, tá? A USP fazia um esforço muito grande, principalmente a clínica médica, de fazer as 60 horas. Mas a gente sabe que isso é muito difícil se você quiser fazer uma residência muito boa. Por quê? Você calcula 60 horas, mas você vai passar plantão, o seu paciente instabiliza. Se você tem aquela responsabilidade, você acaba ficando. E tem isso que a gente falou, até chegar em casa, até tomar um banho, até ser desligado daquele 220 do plantão de pronto-socorro. Então a residência clínica médica é um período muito difícil. E uma coisa que talvez até me afastou um pouco do cuidados paliativos formal até hoje. Quando eu tive o primeiro estágio de cuidados paliativos formal. Porque eu fui a primeira turma da USP São Paulo a ter cuidados paliativos na residência de clínica médica. Vocês veem como cuidados paliativos é relativamente novo no Brasil. Isso aí foi em 2013. Tá? Acho que a UEL tinha,
e só. Depois acho que foi a USP, ou foi a terceira, alguma coisa assim, mas assim, 2013, gente, a gente tá falando 10 anos, né? Tá? Então é pouco tempo a formação de cuidados paliativos no Brasil, infelizmente. E aí eu falava assim, gente, eu tô falando aqui de qualidade de morte e de questão de o que importa na vida, e eu tô aqui, vida caos, não dá pra eu ir numa academia, não dá pra eu curtir minha família, e minha vida tá passando. Se eu morrer amanhã, fudeu. Tá? Então, assim, eu lembro que essa época do estágio de cuidados paliativos eu ficava muito mal. Falar bem a verdade, que eu tava deprimido mesmo, mas tocamos a vida e passou e pronto. E ainda tinha um negócio de trabalho também, que até tiraram esse estágio no ano seguinte. De manhã era cuidados paliativos, então tudo florido, conversar da vida, acolher, toque afetivo e tal. E à tarde a gente ia pronto-socorro do Instituto do Câncer lá da USP. Caramba. Que era aquele caos, paciente com traqueostomia obstruindo, tumorzão, 4 horas de espera, e o pior, eu sempre fui muito hierárquico. Como era um plantão muito ruim, médicos generalistas superiores de mim, R2 da clínica médica. Aí eu ficava puto, eu falava assim, esses caras ficam enrolando pra atender paciente de manhã pra gente chegar aqui e se matar à tarde. Aí foi um dia que eu quase abandonei o plantão, ainda bem que eu não abandonei, que a gente não pode, né, eticamente errado, mas eu lembro que eu fui pro banheiro e falei assim, cara, eu vou embora. Aí tinha uns amigos meus do Nordeste, o meu grupo de residente clínica médica tinha 3 pessoas do Nordeste, assim, excepcionais. Raça mesmo, fez faculdade muito ruim, assim, uma faculdade até federal, mas muito ruim, o cara foi lá, estudou, Gana e tal. Tem um que mora nos Estados Unidos hoje em dia, trabalha lá, validou o diploma. E aí eu cheguei pra um deles e falei assim, cara, eu vou embora, não aguento mais, vou ligar pro preceptor, falar que eu tô abandonando o plantão, que não dá. Eu aqui me matando de atender um monte de paciente grave e tudo, e o cara lá da minha turma, que nunca fez residência, tá lá dando risada lá atrás, no conforto. Aí você fala, não, cara, calma, fica tranquilo, vai passar o plantão, espera, 2 horas passa. E deu tudo certo. Mas eu acho que talvez foi a época pior da minha vida, da formação, né? A residência de geriatria é relativamente tranquila, né? O professor titular que eu peguei, ele chama o professor Wilson, ele fazia de tudo pra nossa grade chegar nas 60 horas. Ele ficava bravo quando a gente conseguia ir mais cedo pra casa, tudo. Mas era relativamente tranquilo, né? E tem isso também, quando você já tá na área que você sabe que você vai seguir, você tem muito mais ímpeto, né? Então você quer perguntar pro chefe como que é o consultório, como é que não é, naquele caso específico, a evidência mostra isso, mas tem algum macete, alguma coisa prática, então te gera muito mais uma vontade, né, do que quando você tá num pré-requisito, né, tem isso. Então assim, por exemplo, reumato, eu atendo numa clínica de reumato hoje em dia, adoro ser hematologista, mas assim, eu não gosto de reumato. Então aí você tem que discutir um caso reumatológico, você fala, puta, reumato, que coisa. Então assim, tem coisas que são da pessoa, né. Então, eu acho que sempre que a gente está mais longe do nosso objetivo, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Sim, verdade. Em relação durante a graduação, né? Aqui na Uniderp, a gente está num podcast que faz parte de um grupo de pesquisa, né? Uhum. Em relação à sua graduação, a USP eu sei que tem bastante incentivo também com iniciação científica. Pode contar a sua experiência sobre um pouco de pesquisa, se o senhor já participou? Eu vou até expandir um pouco da pesquisa, né? Uma coisa que eu não comentei, assim, uma coisa que eu acho que fez muito eu ter uma percepção do mundo foi eu ter feito faculdade lá. Não pela faculdade em si, mas pelo círculo de conhecimento de pessoas que a gente tem lá dentro. Então, primeira coisa, eu vim de uma família de classe média alta. Lá dentro eu conheci gente de muito dinheiro. E aí eu comecei a ver que aquela coisa que todo mundo sabe, mas quando você vê na prática é outra coisa, que o dinheiro ele é muito importante, mas ele não é tudo. Então eu via muito com um colega meu, podre de rico, filho de médico famosão do Sírio e do Einstein, e a família era torta. Em contrapartida, o outro lado de Itaquera, que era amigão meu, família ruim do financeiro, mas todo mundo se amava, todo mundo junto, ia lá, fazia vaquinha para comprar livro para ele, tudo, e virou um excelente médico. Então, esse fato de eu ter um convívio com pessoas assim, do nível AA da medicina foi muito bom pro meu futuro, como pessoa. Tá? Dessa questão da pesquisa, foi muito interessante, porque de cara eu conheci pessoas muito famosas e convivi com pessoas muito famosas dentro da pesquisa sem saber que eram. Então, uma coisa que eu tive convívio na residência clínica médica, vocês não vão saber que vocês são novinhas ainda, mas pneumologistas sabem de decor salteado. Gente, até esqueci o nome dele, que vergonha. O maior pesquisador, o maior brasileiro citado em artigos científicos até hoje, que publicou trocentas vezes no New England, foi quem fez o conceito de ventilação protetora. Caramba. E ele é professor da USP São Paulo. É o maior artigo citado em ventilação mecânica até hoje no mundo. E é um cara, assim, meio doido, pra falar a verdade. Assim, ele começa a atender no consultório 6, 7 horas da noite, vai até 2 da manhã, porque ele gosta da pesquisa, né?
E aí você vai vendo as pessoas e fala assim, gente, será que eu gosto disso? Será que eu não gosto? Fiz iniciação científica muito cedo no INCOR. Lá que eu comecei a ver que o INCOR era um lugar complicado. Então assim, já na graduação, eu no terceiro ano de faculdade eles já eram exigentes comigo. Sim. Tinha que chegar lá super cedo para tirar a entrevista com os pacientes e vai, acompanha exame, aquela coisaiada. Então fiz iniciação científica, mas por um lado me fez mostrar que não era o que eu gostava tanto. Fez eu fortalecer o lado da assistência. Mas tem uma coisa que é muito importante que eu sempre falo para vocês, você tem que conhecer a pesquisa até para você criticar principalmente os vieses. Porque a gente vive uma época da medicina muito complicada do charlatanismo. Né? Vou usar um termo chulo, mas a verdade é essa, que é o charlatanismo. Então, se você não tem um conhecimento forte da ciência, de como a ciência é feita, como a ciência é produzida, e você tem um entendimento que as coisas podem ser manipuladas facilmente, você dificilmente vai conseguir sair da caverna, usando o mito, né? Para perceber que tem muita coisa publicada aí que é lixo. Sim. E se você quiser justificar qualquer coisa, você tem artigo para isso, só que esse artigo é muito ruim, tá? E é o que, infelizmente, muitos colegas nossos estão indo para esse lado. Falam assim, mas tem artigo comprovando isso. Gente, mas que artigo? Como que é o desenho desse artigo? Qual que é o N? Né? Qual que é a confiabilidade de quem publicou esses artigos? Né? Que é uma coisa que a gente... Então, assim, eu sugiro que todo estudante de medicina tenha um contato mais próximo com a pesquisa, para ter esse entendimento prático de como que a coisa funciona. Nem que lá na frente ele não mexa com nada de pesquisa, mas ele viu na prática como é que é. Né? E o quanto que é trabalhoso você fazer uma pesquisa séria. Né? É verdade. Professor, você falando um pouquinho sobre família agora, eu vi que você falou muito sobre a família, sobre o tempo que você compartilha com as pessoas que você ama, e aí eu queria saber um pouquinho de você, como você faz pra conciliar, né, sua vida, que eu acredito que seja bem corrida, porque até você comentou ali com a gente que vários pacientes entram em contato com você o tempo todo, que você precisa dar essa atenção, e como você faz essa conciliação da sua vida profissional com a sua vida familiar, e pedir também uma dica pra você, do que a gente possa fazer também para conseguir conciliar, porque querendo ou não, a gente estuda muito e a gente tem que equilibrar, né, as coisas até para que a gente consiga viver um pouquinho da vida, né? Isso é uma coisa que, assim, é muito de personalidade, né? Mas eu até brinco com a minha esposa, até brinquei na aula, né? Eu sou muito romântico, assim, sempre fui. Até eu não sei se por um viés de história pessoal de infância, eu sempre fui muito gordinho, muito tímido, tudo, então sempre romantizei minha futura esposa. E eu mimo muito minha mulher, muito. Então, assim, eu não deixo escondido pra ninguém isso aí, que assim, a prioridade da minha vida é ela. Porque sem ela não tem os meninos, sem ela os meninos viram um caos, a minha criação, então assim, a minha vida é ela. E desde que a gente casou, a gente falou isso, a minha família é minha família, a família dela é a família dela, a gente se dá super bem, mas a gente tá criando uma nova família, e é isso que importa. E tudo vem depois disso. Então, dentro da minha carreira dentro da medicina, apesar dos pesares de eu estar dentro da USP São Paulo, muita gente fala isso, fala, doutor, mas o senhor tava lá onde todo mundo quer estar, por que o senhor saiu? Exatamente por isso. Eu vi médico do mais famoso da especialidade dele dentro de uma aula de alunos do 4º ano desabafar pra gente que se ele pudesse repetir a vida dele, ele não teria feito o que ele fez. Que é isso que eu falei, que a USP me trouxe muito uma vivência de vida. Se eu ouvir isso não vou citar nomes que é chato, né, aqui. Mas assim, você ouvir isso do médico mais famoso da especialidade dele no Brasil, talvez na América Latina, que ele voltaria atrás e teria aproveitado mais a família dele, para eu que já era uma pessoa mais família, isso bate muito. E aí você vai ouvindo isso. Então, assim, pessoas de 60, 70 anos, dando plantão de pronto-socorro, dormindo fora de casa, fala assim, cara, isso eu não quero pra minha vida. E aí eu fui seguindo nessa linha. Eu acho que grande parte da minha escolha da geriatria foi essa. Fala assim, gente, será que eu vou dar conta de ficar mais 4, 5 anos de formação e largar a minha esposa nesse intervalo? E quando que eu vou ter filho? E como é que vai ser nesse intervalo? Né? E entre essas coisas também, eu sempre gostei muito de musculação, até porque eu sou descoordenado no esporte. O único esporte que eu faço mais ou menos é laçar. Eu sou laçador de laço em dupla. O povo vai achar super legal, os alunos vibram. Os meninos vibram, assim, curtem minhas fotos no Instagram e tudo. E eu tenho mais ou menos coordenação pra isso. Eu brinco como laçador, como médico eu sou excelente laçador, mas como laçador eu sou excelente médico. Mas até que vai lá. Agora, esporte coletivo sempre foi muito ruim. Eu treinei rugby na faculdade, mas mais pelo esforço, porque eu gostava do esporte, mas eu jogava mal. E eu sempre gostei muito de musculação. Eu falava assim, gente, olha, tô gordo aqui na residência, não sei quando é que eu vou conseguir na academia, aquela vida caos. E aí eu fui pra geriatria e tudo foi se acertando. Mas qual que é a minha dica para vocês, resumindo de tudo isso? Sempre priorize o que é mais importante para vocês. Mas não se esqueçam que vocês são jovens e vocês estão plantando, tá?
Até dando um exemplo financeiro, tá? Que eu sempre dou para os meus alunos. Eu fui um ano pro exército para ganhar dinheiro, claramente, tá? Eu tava meio de saco cheio do Hospital das Clínicas, porque aquele que eu tava falando para vocês, ele te suga, é um ambiente muito puxado, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de trabalho, né? E a maior parte dos amigos meus resolveram ir pro exército. E eu falei assim, gente, não é tão ruim. Eu vou sair um ano do Hospital das Clínicas, tranco minha vaga da residência, tá garantido, não preciso estudar de novo, e vou ganhar bem um ano. E eu realmente trabalhei muito, continuei morando na casa dos meus pais, então juntei muito dinheiro, fiz um acordo de cavalheiros com meu pai, falando assim, pai, tudo que você me pagou até hoje, você continua pagando. O que for fútil, eu pago. Então eu pagava jantar com a minha esposa, ia viajar, pagava, mas meu pai continua pagando combustível, cartão de crédito, tudo básico, tudo ele continuou pagando, eu pagava só o fútil. Moral da história, tá? Não gosto de esconder nada de vocês, porque a gente é colega. Juntei 100 mil na época, tá? Isso aí 2011. Esse 100 mil na época, que hoje em dia parece muito pouco dinheiro, ainda mais eu que estou construindo, tá louco, o dinheiro vai embora, virou o terreno que eu comprei, que eu tenho minha clínica que eu estou acabando agora. Por quê? Investi no banco, entendeu? Comprei gado com meu sogro, o negócio foi girando, girando, eu podia ter falado, feito o que muitos colegas de vocês fazem, recém-formado. Ah, sempre gostei de caminhonete, vou comprar uma Hilux zero. O dinheiro tinha virado pó, entendeu? Então a gente tem que se conhecer e ter nossas prioridades, mas a gente também tem que ter um entendimento que vocês estão numa fase que tem que penar um pouco. Porque senão vocês vão chegar lá na frente, vocês não vão ter plantado. Então tem que ter esse balanço. E aí entra muito o que vocês comentaram um pouquinho, voltando para a musculação, que é a questão da fuga, né? De você ter alguma coisa para tirar o estresse. Então você tem que ter um exercício físico, um hobby, alguém, para você desligar um pouco disso. Que é o que acaba acontecendo um pouco que você perguntou dos meus pacientes, né? Meus pacientes me sugam um pouco, mas me sugam pelo lado bom, até porque a maior parte dos pacientes tem muito bom senso de WhatsApp, tudo aqui, o fluxo de pacientes é grande, então acaba que fica bastante, né? Até comentei em off aí com vocês que às vezes na hora do almoço eu desligo, coloco o celular no silencioso, quando eu vou checar a mensagem 40 minutos depois tem mensagem de 20 pacientes, tá? Mas aí eu tô meio acostumado. Mas quando você tem os momentos que você espairece, você fica tranquilo e você fazendo uma coisa que você gosta, tudo isso se dilui, né? E principalmente voltando àquilo que eu falei para vocês, quando você sabe que isso você está plantando para um futuro melhor. E tem a questão da recompensa. Eu sei que esse paciente está me mandando mensagem, primeira coisa, ele confia em mim. Segunda coisa, eu sei que ele vai fazer eu crescer mais ainda, porque ele vai falar pro vizinho, vai falar pro irmão, vai falar pro tio, né? Então não é uma coisa em vão, é o que a gente está plantando para o nosso futuro e já vem a recompensa de você falar assim, pô, se o paciente está me mandando mensagem é porque ele confia no que eu estou falando, é porque ele está acompanhando comigo e porque o meu trabalho está sendo bem feito. Sim, sim. Voltando um pouquinho na questão da sua residência, eu fiquei curiosa, acho que é a curiosidade geral, né, quem faz medicina, é da questão da sua preparação, como que foi ao longo, o senhor falou que foi decidido no internato, Aham. né? Como que foi essa preparação, dicas pra gente também? Isso é uma coisa que mudou muito, né? Então, assim, na minha época, os cursinhos estavam começando. Tanto é que tem Sim. muitos colegas meus de turma que são quase donos de cursinhos hoje em dia, porque eles entraram na época que o cursinho ainda era pequeno, entraram na sociedade. Tem um colega meu, ginecologista, que ele é quase dono do Senar. Porque, assim, ele entrou numa época que era pequena, a coisa foi crescendo e a coisa foi andando, né? Então, na época, pouquíssima gente fazia cursinho, né? A base do meu estudo para residência era um resumo, até que grosso, assim, eram 2 calhamaços, de 2 turmas anteriores que o pessoal fez um resumo do internato inteiro. E aquilo ali tinha tudo que caía nas provas, porque assim, era na base das aulas e das discussões dos professores que faziam as provas. Então mudou muito. Mas uma coisa que eu sempre falo para vocês que isso não muda, é vocês serem muito focados e tentar manter um certo padrão de prova. Então, eu quero fazer, que é uma coisa que muita gente almeja e muita gente consegue, quero passar na residência da USP Ribeirão, né? Como que é a prova da USP Ribeirão, né? Ah, eu quero passar na prova do HU. Como que é a prova do HU, né? Qual que é a Anhiggs, né? Como é que é a prova da Anhiggs? Como é que tá? Porque isso me ajudou muito na época da FUVEST, até mais do que da clínica médica e da geriatria. Quando você sabe o padrão da prova, você vai para fazer a prova. Você não vai para expor o não conhecimento. Tá? E prova é prova. Uhum. Claro que a prova mede conhecimento, sim. Mas se você não souber fazer a prova, interpretar a prova, você não vai bem. E uma dica de ouro que eu sempre falo é assim, não brigue com a prova. Você tem uma questão horrorosa.
Tá? Não briga com a questão. Fala assim, o que será que esse examinador desgraçado que fez uma questão horrível quer que eu responda? Tenta pensar com a cabeça do outro. Esse negócio da empatia, gente, é uma coisa que serve pra tudo na vida. Você tá fazendo a prova, o cara que fez a prova não interessa. O interessa é você quer passar, não quer? Então não vai ficar reclamando da questão. Briga com ela e fala assim, então tá bom. O que será que é menos pior aqui? Né? Porque é isso aí, é marcar o X ali e responder a pergunta, né? Sim, Uma coisa que eu acho que a gente não falou muito, a gente podia falar um pouco da geriatria, né? verdade. Querem falar um pouco? inclusive, Pode falar, desculpa. Sobre isso, porque assim, teve alguma experiência pra você que foi marcante e que te trouxe uma realização pessoal dentro da geriatria? Algum caso, algum... Assim, caso em si, tá? Tem vários, mas o que me traz uma gratificação muito grande, assim, me sente muito realizado na minha profissão hoje em dia, acho que duas grandes coisas, tá? Primeira, tem 2 anos que eu consegui chegar num nível que poucos médicos conseguem e que pra mim é muito bom, eu me sinto muito satisfeito com isso. Ter só paciente particular e ensino. Então, eu trabalho com o que eu gosto hoje em dia. Então, eu tenho meus pacientes particulares e eu trabalho no ensino porque eu gosto do ensino. Tá? Então, isso assim, escolher com o que trabalhar. Gostaria de trabalhar menos? Gostaria, mas a gente vai chegando lá devagarzinho. Mas assim, eu já consegui escolher. Então, 2 anos que eu não dou mais plantão noturno, não trabalho sem ser fora da geriatria. Eu atendo meus pacientes na geriatria, sou professor aqui da Uniderp na geriatria e no São Julião sou preceptor da clínica médica. Ainda numa unidade de reabilitação, que tem muito a ver com a geriatria. Quando eu vou discutir caso com a unidade aguda, eu já não gosto muito, eu gosto da reabilitação. Tá? Então, essa é a primeira realização. E a outra é o fluxo de pacientes que eu tenho que seguem comigo até morrer. Então, assim, é uma coisa que, quando eu converso até com os meus colegas que estão em São Paulo, eles falam assim, nossa, Blini, mas como que você tem tanto paciente já? Porque, querendo ou não, eu acabei a geriatria em 2018, tá? Não, 2017, desculpa, 2017. E eu tô aqui em Campo Grande 6 anos. É um tempo relativamente pequeno. E aí, quando você vê que você tá dando certo, principalmente dando certo às custas de vínculo com o paciente, eu não sou apadrinhado aqui. Tem pessoas que me ajudaram, mas me ajudaram, assim, na boa vontade mesmo. Doutora Marta, que é a chefe da residência de clínica médica do HU, ela foi uma mãe pra mim aqui, porque ela é geriatra, mas não atende fora. Ela só é professora do HU. Ela falou pra mim, ela falou assim, Blini, todo paciente que me procurar, eu vou encaminhar pra você. Então me ajudou muito no começo. Um outro neurologista também lá do HU, Thiago Fernandes, falou pra mim, falou, Blini, eu já tenho um consultório cheio, todo paciente demenciado que eu tiver, eu vou te encaminhar. Gabriel Braga, que é outro neurologista, fui conhecendo pessoas que foram me ajudando muito, né? E aí começou uma coisa técnica. Passou um paciente lá, mora no Dama. Gente, alguém conhece algum geriatra? Dr. Marcos. Grupo do Alzheimer. Gente, quem que é geriatra bom na cidade? Até eu pergunto geriatra e neuro. O neuro normalmente é o Nilson, que é amigão meu também. Gente, quem que vocês indicam de geriatra ou neuro? O Marcos ou o Nilson? E aí o negócio foi. E aí, graças a Deus, hoje eu estou numa situação muito confortável desse ponto de vista. Então, assim, caso eu tenho alguns. Tem um paciente, inclusive, que era de Araçatuba, da terra da minha mãe, que ela falou para eu procurar ele aqui. Quando eu fui descobrir, eu já atendia ele há tempos, eu cuidei dele até o fim de vida. Inclusive, ele é até bem famoso na cidade e tudo. Então, assim, tem casos que a gente chama atenção, mas eu acho que, assim, o que mais me chama atenção é isso. Fala assim, cara, eu tô fazendo a coisa certa. E não é porque eu tô fazendo a coisa certa do ponto de vista mercadológico, também, tá? Que é outra conversa também que dá outro podcast. Mas, assim, estou fazendo a coisa certa principalmente do ponto de vista de trabalho sério de relação médico-paciente. Porque é uma coisa que muita gente reclama, fala assim, o paciente não valoriza a consulta médica para pagar o particular. Eu nunca tive um paciente meu que depois que passou na consulta falou que a minha consulta é cara. E já aconteceu muito o inverso. Paciente que virou amigo meu, fala assim, doutor, sabe que a sua consulta é barata, né, pelo que você entrega. Eu falo, eu sei, mas é que eu tô numa fase ainda de crescimento, né. Entendeu? Então isso é uma coisa que fala assim, cara, eu tô certo e tudo que eu fiz desde lá de trás, igual eu tô falando para vocês, 12 anos aí sofrendo na medicina, para depois chegar aqui, não ser apadrinhado, e o negócio tá andando, e isso que eu falei para vocês, de, doutor, meu pai tá assim, meu pai tá assado, o que que eu faço? Saber que é a pessoa, e isso é muito interessante também, que eu tava esquecendo. O grosso dos meus pacientes ainda são de familiares de médicos. Então tem um negócio de você falar assim, eu tô fazendo certo muito grande. Então um monte de paciente, avô de médico, pai de médico, colega médico que manda mensagem pra mim e fala assim, Blini, eu vou mandar meu pai pra você porque eu sei que você que faz o certo.
E eu me considero um médico, vocês quando passarem comigo no CEMED, vocês vão ver, eu não me considero um médico Caxias. Eu não sou o mais atualizado que tem. Mas eu acho que eu sou o melhor para meus pacientes. E isso é o que eu quero que vocês aprendam. A gente tem que estar atualizado? Tem, é obrigação nossa. Mas, hoje em dia não é difícil se manter atualizado. Então, atualizado igual você vai ter um mundo. Só que o que vai te diferenciar é a forma que você atende seu paciente e o vínculo que você tem com ele. Porque é uma coisa que eu comecei a perceber há pouco tempo atrás. O meu momento de paz hoje em dia, família, filho, obra, é quando eu tô com o meu paciente, porque ali é eu e ele pronto. É o que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. Entendeu? Não tem celular, não tem nada, eu tenho minha esposa, porque ela é a chefe, né? Mas não tem mais nada, não tem WhatsApp, não tem nada. O paciente virou as costas, eu fico igual um louco respondendo no WhatsApp. Mas enquanto o paciente tá ali comigo, é eu e ele. E aquilo ali passa a verdade. Isso é humanismo. Isso aí não tem dinheiro no mundo que compre. Entendeu? Isso aí não tem formação que pague. E isso aí, eu espero que vocês um dia tenham isso. Porque o médico que atinge isso é a medicina raiz. É o negócio que eu falei pra vocês do ofício, é lá de trás. Tá? Isso não tem preço, principalmente nas especialidades clínicas. Geriatria, psiquiatria, cardio, endócrino, neuro. Imagina você levar uma paciente, uma familiar, sua mãe, num neuro para diagnosticar uma síndrome demencial. Gente, aquilo ali é coração, aquilo ali não é técnica. Entendeu? Você nem tá ouvindo o que diagnóstico que é, você quer saber o que vai ser dali para frente. E aí, quando você vê colegas médicos trazendo os familiares na sua mão, você fala assim, eu tô fazendo certo. E isso é o que é mais gratificante, com certeza. Sim. Dentro da geriatria, o senhor dá para ver que o senhor gosta bastante, né? Assim, conta mais como que é a rotina. O senhor falou bastante de suas experiências, mas assim, especializações que o senhor já fez, algo que seja mais diferencial, assim, pra gente saber como funciona mais. Eu vou até, para expandir sua pergunta, falar uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. Assim, quando encaminhar para o geriatra? Então, por exemplo, CEMED a gente atende SUS. Sim. Então tá bom, eu vou formar, eu vou estar na UBS. Quando que eu vou falar assim, acho que esse paciente deve ir pro SUS da geriatria, que são pouquíssimas vagas, é aqui no HU só, né? Então, quando que se deve encaminhar um paciente para o geriatra, né? Primeira coisa que eu acho, talvez muita gente também vai me criticar disso aí, eu acho que o geriatra ele não é exatamente o médico da prevenção. Ele também é um médico da prevenção, mas um bom cardiologista é um médico da prevenção, um bom médico de família é um médico da prevenção, um bom endócrino é um médico da prevenção, um bom generalista é um médico de prevenção. Tá? Então o geriatra ele não é o médico da prevenção. Qualquer bom médico com uma formação mais holística é um médico excelente de prevenção. Tá? Agora, pacientes acima de 80 anos, a ciência deixa a desejar esses pacientes, tem um viés muito da experiência. Então, acima de 80 anos, por melhor que o paciente seja, eu acho que é interessantíssimo ele ter um geriatra. Tá? Outra coisa, você está sentindo que a coisa está mal, iatrogenia, polifarmácia, efeito adverso de medicamento, bagunça. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, o neuro briga com o cardio, dá treta com o nefro, a filha fica maluca, uma chora, a outra briga entre família, que o médico falou isso, o outro falou outro quer levar no médico integrativo, aquele rolo, geriatra. A gente geriatra é muito gestor da saúde, do paciente como um todo, não só do idoso. Eu tenho paciente jovem, que eu sou gestor da saúde, porque a família viu que precisava de alguém para gerir. Tá? Então a gente faz muito esse trabalho. Tá? E o que diferencia assim, na formação do geriatra é justamente essa formação mais global. Eu acho que o geriatra, até estava conversando isso outro dia com um colega meu que está fazendo geriatria lá na USP, inclusive, eu brinco que ele vai ser meu pupilo, o Silvio. Eu falei, cara, para mim, o geriatra que se especializa muito é ruim, porque ele começa a ficar nichado, e a geriatria ela é geral. Então é interessante você fazer cursos, e até eu estou numa fase da minha vida que eu estou querendo fazer congressos de áreas não de geriatria. Então tô louco pra ir naquele BRAIN, que é o congresso de neuropsiquiatria, entendeu? Fazer coisas fora da geriatria. Por quê? É interessante o geriatra se aprofundar nas outras áreas, mas com uma visão mais abrangente. Eu acho que não faz muito sentido o geriatra começar a falar assim, eu sou geriatra especializado em saúde mental. Porque você tá indo pondo um pezinho na psiquiatria. E a PA? E a pressão? E a insuficiência cardíaca? Né? Então acho que o geriatra ele tem que se aprofundar em várias áreas das doenças crônicas, mas quanto mais generalista ele for, melhor. Eu acho que o geriatra ele não pode fechar o leque, ele tem que abrir o leque. Né? E, inclusive no sentido de discutir casos com colegas. Então, o geriatra é um eterno humilde. Porque tem que chegar lá, que nem o Rafael Gon, meu colega cardiologista. Ô Rafa, tem um paciente minha aqui, eu achei que era uma fibrilação atrial, veio uma TV. E aí, vai ser só amiodarona? Vai precisar colocar desfibrilador implantável, CDI? Vai fazer um eletrofisiológico? O que é? Que você vai aprendendo. Né? E não no sentido de você tomar o lugar dos outros colegas, para você ganhar experiência, até para você respaldar aquele seu colega e falar, Rafael Gon falou isso, eu também concordo, que eu já estudei a área, tudo, ele tá certíssimo, confio nele.
Entendeu? Então a geriatria tem muitas subespecialidades, mas assim, dificilmente você vê um geriatra que ele faz a propaganda ou que ele fica focado na sub. Ele faz a sub para angariar conhecimento, mas ele fez uma sub agora de psiquiatria geriátrica, daqui a 2, 3 anos ele vai fazer uma coisa de envelhecimento saudável. Daqui a pouco ele vai fazer uma coisa de coaching, né? Eu não gosto muito dessa área, mas assim, a gente tem que respeitar porque realmente é uma ciência. Então vai fazer MEV, né? Que é medidas de estilo de vida. Então, como convencer o paciente a aderir à sua terapêutica, né? Então eu vejo muito isso, assim, os geriatras que eu admiro e que ainda fazem muito curso, se mantêm muito atualizados, eles fazem muito isso. Eles fazem várias especializações, mas para abrir, nunca para fechar. Sim. A geriatria eu acho legal porque isso que a gente tá aprendendo agora no módulo, né, tipo, qualidade de vida, né, que o senhor fala que é a finalidade, porque pegar um idoso é pegar um paciente que vai ter várias doenças ao mesmo tempo acontecendo, ou não, né, tipo, senescência ao mesmo tempo acontecendo, e aí esse é o diferencial, né, e aí o senhor tem que conhecer de forma mais geral o paciente para conseguir chegar num ponto-chave ali, conseguir tratar ele, né. Assim, como que é essa rotina, assim, com o seu paciente? Por exemplo, você pega um paciente que tem múltiplas doenças, assim, né, o senhor falou que tem contatos com várias especialidades de médicos e tudo mais. O senhor consegue, de forma geral, chegar num raciocínio ou sempre tem essa rede de contato necessária, enfim? Isso é uma coisa que depende muito do paciente, né? Mas no geral, quanto mais velho o paciente, menos doença crônica matadora que eu brinco ele tem, senão ele já teria morrido. Então, normalmente o paciente grande idoso, tá? A gente fala grande idoso acima de 80, mas segue até 100 anos, 110 anos, né? Então, quanto mais velho o paciente ele tende a ser um paciente mais geriátrico, que a gente geriatra meio se apodera dele, porque a gente tem até um certo medo técnico. Porque aquilo que eu estava falando para vocês, a ciência não respalda a gente tratar esses grandes idosos, eles não estão nos estudos científicos, então tem um negócio muito de experiência. Então, quanto mais velho, o geriatra tende a abraçar mais esse paciente. E o próprio especialista de órgão sabe isso. Tanto é que eu tenho muito encaminhamento, muito mesmo de neuro. Porque ele fala assim, tá bom, eu estava acompanhando a demência, mas chegou um ponto que não é mais a demência, é cuidado. É ajuste medicamentoso, é a PA, é a fragilidade, é musculatura, é falar com a fono, é falar com a TO. Então, grande parte das especialidades chega a um certo nível da doença ou do envelhecimento que eles são os primeiros a encaminhar para o geriatra, que sabe que realmente está indo para esse lado, né? Agora, pacientes mais jovens ou que têm alguma doença muito diferente do escopo da clínica médica, por exemplo, hipertensão, diabetes, doença renal crônica quando não está avançada, DPOC, essas coisas a gente sabe tratar como clínico. Então, se o meu paciente tem essas doenças leves ou que eu tenho traquejo de manejar, eu manejo, né? Mas, por exemplo, usar um exemplo de novo da reumato. O paciente tem artrite reumatoide, que é uma doença que eu não manejo. Com certeza vai ter um reumato junto comigo, tá? A não ser que o paciente está em remissão, está há anos sem tratamento, aí tudo bem, né? Mas, por exemplo, o paciente está tomando metrexate, está tomando corticoide, eu sou obrigado a falar, tem que continuar com o reumato. Ou se não está com o reumato, precisa no reumato para ver se precisa continuar usando ou não, tá? Outro exemplo que eu até falei com uma psiquiatra hoje por WhatsApp, bipolar. Eu não me considero, eu não acho interessante geriatra tratar bipolar. Eu acho que geriatra trata demência, depressão e ansiedade. E sintomas comportamentais das síndromes demenciais. Paciente meu que tem bipolar, sempre põe o psiquiatra na jogada. Tá? Isso é uma coisa que varia de médico para médico, mas eu tento me policiar muito nesse sentido. E tem uma colega minha geriatra que chama Maria Fernanda, que eu gosto muito dela. Ela sempre fala isso. Ela fala, gente, a gente tem que saber onde a gente para e onde entra o especialista. A gente é especialista? Mas a gente é especialista no todo. A gente é um especialista generalista, o geriatra. Você tem que saber quando você envolve o especialista mesmo. Outra coisa, demência rara. Peguei um paciente, é uma síndrome demencial, eu percebo que não é Alzheimer, não é demência vascular, não é Levy nem Parkinson, nem frontotemporal, que são as clássicas que a gente vê, né? Neuro, tá? Vai lá pro Nilson, vai pro João Américo, vai pro Gabriel Braga, Thiago, os neuros que eu conheço, vai pra alguém. Tá? Então, assim, isso a gente tem bem claro e é uma coisa que traz um olhar bom tanto do paciente quanto do colega médico. Que o paciente percebe e fala assim, o doutor Marcos não é aquele que acha que sabe tudo. Quando ele vê que ele não sabe, ele encaminha para alguém competente. Aí entra as amizades, né? E a competência. Quando você encaminha para alguém, seu nome está indo junto, né? Então você tem que encaminhar para pessoas boas. E também tem essa questão que tira um pouco, afasta ainda mais a questão de o paciente achar que você é mercenário.
cirurgião plástico tem muito isso. O cirurgião plástico, alguém que faz estética, ganha moral com o paciente quando o paciente quer fazer, e aí o cirurgião fala assim, não, acho que no seu caso não é legal, né? Porque o paciente fala, pô, ele ia ganhar um dinheiro com a minha cirurgia e ele não quis. Então isso é legal também. Às vezes eu perco o paciente, mas não é que eu tô perdendo, é porque realmente o paciente precisa ir para um colega, né? E aí o que acontece? Não é que você perde, que eu falei, o mundo, a coisa gira. Aí vai encaminhar a tia, a irmã, às vezes a própria filha, o filho do paciente volta em você. Eu tenho muita gente que eu já cuidei da família inteira. Porque eu cuidei da avó, a avó morreu palhada com câncer de pâncreas, que eu cuidei até o fim da vida. Aí eu cuido da filha até hoje, e eu cuidei do neto, porque o neto pegou um Covid, ficou super grave, e eles não tinham um clínico de confiança para ajudar no manejo. E aí eu cuidei do neto. Então eu cuidei assim, 3 gerações. Entendeu? Então isso aí é o quê? É vínculo, é experiência. Mais uma vez, relação médico-paciente. Né? Sim, muito importante essa relação, né? Isso a gente aprende bastante na prática, assim. O senhor, além do módulo aqui coordenando, né, o módulo de envelhecimento, tem alguma outra função aqui na Eu sou professor do universidade? CEMED, né? Então Aham, eu fico 2 períodos no CEMED, que sinceramente é o momento que eu acho que eu mais gosto, tirando esse momento que eu tô com o meu paciente mesmo, porque eu sou muito tranquilo com vocês, então eu falo com vocês de mercado, eu falo da questão das residências, onde que é bom, onde que não uhum, principalmente das clínicas, né? Então, onde que é sim, melhor, onde que não é, qual que é o perfil, porque às vezes não é que é bom ou ruim, mas é perfil. Então, você tem um perfil de querer seguir certa carreira, às vezes é melhor um hospital, você tem um perfil é outro. Igual eu falei pra vocês, se você quer fazer uma determinada especialidade, às vezes compensa você sair. Tem especialidade que você sair é pior, porque tem especialidade que o mercado é fechado, então é melhor você estar aqui uhum, e já conhecer as pessoas certas. sim, Então tem nuances, né? E então eu gosto muito assim do CEMED, eu até brinco com o pessoal assim, acho que o CEMED eu vou ficar até eu largar a mão de tudo, assim, eu gosto demais, né? E eu sou preceptor do São Julião na área de reabilitação, sim, né? Que são pacientes que têm muito um viés da geriatria ou do cuidado, né? Então assim, muita infecção urinária, questão de pós-AVC, psicotrópico, tá em delírio, tá deprimido, muda a dose, o que que faz? Tira tal coisa, põe outra, veio com anticoagulante, vai pôr o que agora? Vai manter? Não vai? Fala com o cardio, né? Que é uma coisa também com viés bem geriátrico, né? sim, E uma coisa que eu acho que eu queria deixar de mensagem pra vocês, assim, que a gente não falou da geriatria mesmo em si, que a gente falou um pouco da geriatria em si, né? É que assim, a geriatria é uma área muito negligenciada, tanto pelos próprios pacientes por conta de um preconceito com o envelhecimento. Tem paciente meu de 90 anos que não quer passar no geriatra, porque diz que não é velho. Mas assim, gente, se 90 anos não é velho, e assim, não é uma coisa, não é porque é velho que é inválido. Né? Isso que eu sim, tava falando, é um sim. adulto mais velho. É que tem um Né? preconceito, Não, né, tem um da preconceito idade, gigantesco. Então, assim, tem o preconceito dos pacientes da população e sim, tem um preconceito da própria medicina. Tá? Já ouvi N vezes. Nossa, mas você é geriatra. Nossa, mas que saco. Você fica lá trocentas horas com o paciente, para o paciente levantar da cadeira e chegar no consultório já passou meia hora. Gente, não é assim que a coisa funciona. E outra coisa, é muito difícil uma consulta mais dinâmica que a minha. Por quê? Muita coisa para resolver. É que você tem que organizar. Meu pai sempre falou isso para mim. O consultório é seu palco. Ali você que manda, você que organiza. A minha consulta tem que ser planejada. Porque senão eu não vou conseguir resolver a vida do idoso. Porque é um monte de coisinha pra gente resolver. É o que eu falo pra vocês da palestra de tontura. São uhum, N coisas, N fatores pra gente resolver ou melhorar pro paciente melhorar da tontura. sim, Não é só um remedinho, né? Então a geriatria tem isso. Então assim, quem tem, vamos falar assim, a personalidade de gostar de idoso, que não necessariamente precisa ser paciente, tá? Eu sou meio acelerado e eu gosto de idoso. Porque na hora da consulta ali eu sou paciente, tá? Então assim, quem gosta de idoso, quem gosta de ser clínico, quem gosta da medicina ambulatorial e quem gosta de uma medicina bem individualizada e bem de vínculo, a melhor especialidade do mundo é a geriatria. Tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista de autovalorização, de você se sentir bem com você mesmo. Que eu escuto muito, eu tava falando isso com vocês da PED. A PED é muito parecida do sim, vínculo. As pessoas falam, não faz pediatria, não é valorizado. Gente, o mundo tá mudando. Então a gente sabe que hoje em dia os pacientes valorizam o vínculo. E se você tiver um vínculo excelente, você vai conseguir fazer consulta só particular e vai conseguir crescer e você vai ter uma vida boa com certeza. verdade. E uma coisa que eu queria saber também de você é, por exemplo, dentro da sua prática clínica da geriatria, é... Vixe, eu esqueci. Acontece, prática, essa experiência, Não, não era isso.
Eu não lembro, me deu Fugiu. branco. Aham. Do cotidiano? O que que é? Não, me deu branco. Ferrou. Então, voltando da geriatria, Aham. eu acho uma área muito, muito interessante, assim, né? Tem a questão do preconceito, mas na minha cabeça, pelo menos, eu imaginava que era mais em relação à idade, né? O senhor tem muitos pacientes hoje em dia? Como que é a quantidade? É assim, hoje em dia eu tenho um consultório bem heterogêneo, tá? Então, assim, o Sim, grosso dos meus pacientes, eu brinco que eu gosto de atender paciente ruim. sim, Não é porque eu gosto que o paciente me dê trabalho, mas é que eu acho que o paciente te valoriza muito mais. Que você pega um paciente que estava muito mal, e aí você mexe algumas coisas, muitas vezes você ajusta aquela pressão e aquele paciente melhora. Um paciente que estava meio, vou usar um termo que os pacientes gostam, né? Tava condenado, entre aspas. Se você melhora esse paciente, a família nunca mais te abandona. sim. Então, eu acho que o paciente ruim, ele me traz um retorno melhor do ponto de vista de fama, Aham, tá? Só que eu tenho muito paciente de prevenção, eu tenho paciente jovem, tá? sim. Eu tenho uma questão de consultório de eu fazer muita saúde mental. E aí, às vezes, infelizmente, muita gente tem preconceito com psiquiatra. Uhum. Aí vai lá e fala assim, doutor, eu tô com 50 anos, eu ainda não sou idosa, mas eu acho que eu tô ansiosa, eu também precisava fazer um check-up. E aí eu vou lá e atendo e trato e tudo beleza, Sim. entendeu? Mas o grosso do meu consultório hoje em dia são pacientes acima de 80. E uma coisa que é muito interessante ter aumentado são idosos jovens, então de 60, 70 anos, que procuram para envelhecer bem. E não é do ponto de vista de doença. É assim, doutor, aposentei, e agora, o que eu faço? Porque eu ouvi falar que se eu aposentar e não fazer mais nada, eu vou ter Alzheimer. E aí a consulta fica bem legal, porque fica quase uma aula, né? Então você Sim. vai conversando, falando, olha, realmente, o estímulo cognitivo, e aí vai. Mas, tipo, no caso, os mais jovens procuram mais em relação à qualidade de vida? Tipo, É. A maior parte dos pacientes mais jovens procuram para prevenção e qualidade de prevenção. vida. Os pacientes, porque o paciente mais jovem doente, ele normalmente tem uma doença que vai indicar o tratamento dele. Então, por Sim. exemplo, hepatopata, né, que normalmente é um paciente que é mais jovem e grave, ele vai estar com o hepatologista, né? Uhum. Ou se ele tem uma cirrose por hepatite, às vezes vai estar com infecto. Ele não vai procurar o geriatra. Então, o paciente mais jovem que me procura, ou normalmente ele tá muito bem, e aí ele quer fazer um check-up com alguém, ele não conhece muita gente, me conhece e vai lá, Sim. ou ele já tá pensando nisso, fala assim, eu já vou no geriatra para ver se eu tô no caminho certo mesmo para chegar lá na frente bem. Sim. Doutor, e teria alguma coisa que você pensa assim, dentro da sua prática na geriatria, que você mudaria, assim, com relação à geriatria mesmo, que você espera para o seu futuro, dentro da sua carreira, dentro da sua área Tá. mesmo? É uma coisa assim que precisa mudar, tá? Isso eu tô falando até contra o meu mercado, tá? Porque para mim, quanto mais geriatra fazendo consulta particular, melhor, tá? Mas os planos de saúde precisam mudar. Porque assim, o plano de saúde precisa entender que a consulta do geriatra ela é demorada e ele precisa entender que essa consulta com o geriatra é custo efetiva, tá? Então, os planos de saúde precisam pagar Sim. mais a consulta do geriatra porque isso traz desfecho pro plano. É 1000 vezes mais barato ele pagar mais pro geriatra do que um paciente que quebra um fêmur, que vai por Uhum. prótese, vai para UTI, provavelmente vai até morrer dentro de um ano, tá? Então isso é uma urgência da saúde pública, da saúde em geral, inclusive do SUS, né? Então assim, os sistemas de saúde precisam entender que o geriatra é custo efetivo, tá? Inclusive eu participei de um projeto lá em São Paulo, não é um projeto, tem até hoje, né? Mas assim, um plano de assistência em saúde da Prefeitura de São Paulo que chama PAI, que é Projeto de Acompanhante de Idosos. Então era quase um PSF para idoso. Então eles pegavam idosos frágeis ou pré-frágeis, e aí o enfoque não era a doença, o enfoque era o acompanhante. Então tinha um acompanhante para cada idoso, ele ia na casa do idoso 2 ou 3 vezes na semana, para levar esse idoso na musculação, para levar esse idoso para caminhar, para levar esse idoso na consulta, para checar a adesão medicamentosa. E nessa equipe tinha um médico que eles priorizavam ser o geriatra. E aí eu tinha uma liberdade de, assim, em 4 horas, ver 1, 2 pacientes, às vezes renovar receita, fazer palestra, fazer ação. Sim. Pegava paciente com diabetes, que tá uma tragédia, porque não toma insulina. Eu ia lá cada 2, 3 dias ver a glicemia desse paciente. Porque uma internação que você evita, por exemplo, um AVC que você evita, você paga a equipe por quanto tempo? E uma coisa muito interessante, sabe quem que era chefe da equipe? Assistente social. Por quê? Para ver quem do território realmente precisava dessa assistência, colocar as famílias nesse cuidado, e muitas vezes a gente chegava ao ponto de dar alta para o paciente. Por quê? Quando incluía a família na assistência,
e esse paciente ia lá, começava a comer melhor, atividade física, tudo, o paciente melhorava. E às vezes a gente dava até a alta do programa. Então esse programa ele é um programa que é quase modelo, que deveria ser seguido em várias cidades. Mas assim, infelizmente, gente, o preconceito do envelhecimento não é do paciente, não é do político, não é do médico, é da sociedade. Sim. As pessoas não enxergam o envelhecimento da forma que tem que ser visto. Tá? Então assim, rolou uma conversa política de ter um hospital do idoso no São Julião. Você acha que alguém foi conversar comigo? Muito tempo depois. Porque as pessoas enxergam o hospital do idoso seria para tratar doenças dos idosos. Mas não é, gente. Se você quiser fazer um hospital do idoso decente, você tem que ter uma visão geral. Sim. Tem que ter físio, tem que ter fono, tem que ter nutri. É multidisciplinar. Não é se chegar lá e operar a próstata do paciente. E aí? E se ele fizer uma infecção de urina? E se ele fizer um delírio? E se ele for para UTI? E se ele começar a ter disfagia, broncoaspirar? Né? Verdade. E para resumir, né? Assim, a geriatria é difícil. Tá? A geriatria é difícil. Um dos últimos congressos que eu fui, uma professora da Bahia, eu nem conhecia. Ela falou assim, por que eu decidi fazer geriatria? Porque eu gosto de viver perigosamente. Mas é assim, a geriatria não é fácil. E nunca será. Porque por mais que os pacientes de prevenção que vocês comentaram, e por mais que cada vez as pessoas vão envelhecer melhor, a gente vai ter mais estudo científico para pacientes mais velhos, hoje em dia a gente não tem evidência Tá começando a ter uma evidência para o octogenário. Quando tiver a evidência do octogenário, as pessoas estão passando do 100. Quando tiver a evidência do nonagenário, as pessoas estão chegando no 110. Isso é uma coisa interessante até do ponto de vista de tecnologia médica. A IA nunca vai me substituir. Porque não tem IA, não tem artigo, não tem resumo da literatura médica que vai trazer a experiência que eu tenho. Sim, o vínculo, né? E o A IA vínculo, não- tem não isso também, e o substitui. vínculo também, né? Vamos pro final agora, no bate-bola, né? Agora a gente vai fazer um bate-bola, professor. Agora é a hora da pegadinha, que eu nem sei o que responder. Não, esse é rápido. Tá? A gente vai começar então. Um livro. Nossa, livro, hein? Caramba. Gente, eu vou falar uma coisa aleatória, tá? Porque assim, eu sempre estudei muita medicina, quase todo médico, né? Eu li muito poucas coisas fora da medicina. Gente, eu não lembro o nome do livro, olha o negócio, a vergonha. Tem um livro, o autor é o Monty Roberts. Ele é um domador de cavalo. E é muito interessante porque ele foi um dos criadores da doma racional. E ele traz um pouco de como que ele criou a doma racional, e isso tem muito a ver um pouco até com o convívio com o ser humano. Sim. Inclusive, quem me indicou esse livro foi um dos grandes professores da geriatria lá da USP. Ele falou assim, Marcos, você gosta de cavalo? Você já leu esse livro? É O Homem que Ouve Cavalos, se não me engano. Tá? E assim, e é muito interessante, porque mostra assim, a inteligência desse senhor, ele é vivo. Ele doma cavalo hoje, acho que ele tem quase 90 anos. Então assim, eu tenho essa questão, né? O Silvio Santos, eu sou fãzaço do Silvio Santos. Desse negócio da inteligência do ser humano. Então é um cara que desde muito jovem teve uma inteligência de descobrir uma técnica sozinho, observando manadas de cavalos selvagens, e depois ele foi evoluindo nisso, e até hoje não aposentou. Tá lá, dando curso, domando cavalo, mostrando que esse é o caminho, entendeu? Então, assim, parece não ter a ver com a medicina, mas tem muito. Sim. Uma inspiração. Nossa, a inspiração, pra mim, é fácil, assim. Meu pai. Porque meu pai é um cara que, assim, nada demais, mas super honesto, muito trabalhador. Ficou feliz porque no estado de São Paulo caiu a PEC da bengala, ele vai poder aposentar só com 75, porque ele tá com 74. Ele tá com 74, na verdade, ele ia ter que aposentar no que vem, 75, agora pode passar. Ele ficou feliz que não vai precisar aposentar. Então, super trabalhador, super honesto, envelhecendo bem, cabeça boa. E um negócio que eu falo muito pro meu menino, que o menino tem 8 anos. Sempre pronto. Então, igual eu tava falando pra vocês, me chamam às vezes na televisão. Eu dou um jeito de ir, por quê? Se você vai onde você quer estar, as pessoas sempre te convidam. Isso é tudo na vida, gente. A gente tem que tentar ser pra cima. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou um grande dormidor. Eu sempre estou com sono. Mas, gente, chega de manhã, eu tenho que acordar, tenho que ir pra vida. Entendeu? Então meu pai assim, é uma grande inspiração pra mim nesse sentido. E eu só fui entender o quanto ele é uma pessoa boa, inspiração pra mim, depois que eu fui ficando mais velho. Porque quando eu era mais novo, ele trabalhava demais. E aí depois que eu falei, cara, o meu pai é um senhor pai, um senhor homem. E tanto é que assim, agora eu tô finalizando minha obra do consultório, ele que tá pagando finalmente, que o meu dinheiro acabou. E eu falei pra ele, pai, caramba, cara, você com 74 anos tá me ajudando ainda. Eu com 39 nas costas. Que legal. Então é isso aí. Uma comida. Comida? Ó, apelar, né? Fraldinha, churrasco de fraldinha. Fome. Sempre gostei muito de carne, eu brinco com a minha mulher que ainda bem que eu sou geriatra, porque se eu fosse cardiologista ia apanhar, né? Mas assim, carne vermelha é tudo de bom, né? Eu gosto demais, tá Sim, louco? é Eu sou bom suspeito. É. Eu adoro a cultura sumatogrossense. Eu brinco com a minha mulher que eu sou mais sumatogrossense que ela. Um filme. Filme vocês falaram antes, eu fiquei pensando, né?
Eu gosto muito de filme, mas um filme que me chamou muita atenção, até tem muita discussão, como que as pessoas interpretam esse filme, é aquele Aventuras de Pi. É Aventuras de Pi? Do barco, do tigre? É, né? Sim, sim. É, porque Incrível o assim, filme. porque o filme em si não é meio nada demais, mas assim, o desfecho final, na minha interpretação, tá? Ele fala pra gente que, na verdade, a nossa vida é uma grande fantasia. E a gente vive o que a gente projeta, eu tô quase coaching, né? O que a gente projeta da nossa vida, né? Então, se a gente projetar uma vida muito introspectiva e muito pra baixo e muito pessimista, é aquilo que a gente vai ter. Se a gente projeta um negócio grandioso e pra frente e bom e tudo, as coisas acontecem. Porque, querendo ou não, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção, eu tenho, uma coisa meio pessimista até, mas é assim. O mundo é uma grande brincadeira. A nossa vida é uma grande brincadeira. E se a gente não souber jogar e a gente não souber fazer as coisas da forma que vai ser bom pra gente, acabou. Isso envolve dinheiro, envolve relacionamentos, envolve poder. Eu comecei a aprender esse negócio de poder no exército. O exército é uma grande brincadeira de poder. Eu era tenente, mas eu era chegado do vice-comandante. Então, quando vinha um capitão me falar bobeira, eu falava assim, ó, quem me mandou foi o tenente-coronel tal. Entendeu? Então, assim, tem dessas coisas. E a gente tem que ir aprendendo com a vida. Eu era tonto, igual eu falei pra vocês, eu era super tímido, ingênuo, tudo. A vida vai ensinando pra gente. E a gente ser esperto na vida não é ser malandro. Pelo contrário, eu tenho uma raiva de malandro. Eu até não sei, né? Sinto uma raiva de carioca. Mas, assim, claro, é o estereótipo, né? Tem cariocas, muita gente boa. Mas, assim, eu odeio esse negócio do brasileiro de querer ser malandro, gente. A gente tem que ser honesto e seguir. Mas muito da nossa vida é o que a gente programa. E a forma que a gente enfrenta as coisas, né? Um lugar. Lugar? Ixi, lugar é duro, hein? Gente, lugar é difícil, hein? Eu gosto do agro, viu? Eu acho que eu vou falar que é a terrinha lá do meu pai, que é a herança do meu avô. Eu até brinco com a minha mulher, se acontecesse, Deus me livre, uma tragédia muito grande na minha vida, eu acho que eu ia largar tudo e morar no mato. Um sonho. Sonho? Sonho tem um pouco a ver com essa questão do mato, eu acho, assim, sempre falo isso pra minha esposa, eu acho que o que eu espero da minha vida, até por conta de eu ser geriatra e viver muito o envelhecimento muito ativamente, né, eu quero chegar um dia que eu esteja velhinho, bem saudável, se Deus quiser, e chegar pra ela e falar assim, ó, a gente fez o que a gente queria, os meninos bem criados, bem financeiramente, a gente tem o que a gente queria, e a gente pode, quando for nossa hora, partir em paz e paliado, né, sem estar entubado, sem estar... Eu acho que é isso, que eu acho que o professor lá da USP São Paulo, o professor Wilson, falava muito isso. Quando a gente chega perto do fim da vida, é um espelho. E se você se realizou durante a sua vida, você olha para aquele espelho e você morre bem. Você fala assim, eu fiz o que eu queria e a minha vida valeu a pena. Agora, quando você olha naquele espelho, é só desgraça, você fala, cara, pra que eu tô aqui? O que aconteceu? Isso independente de religião, né? Se a pessoa acredita ou não em vida após a morte, cristão... espiritista, o que for, né? Assim, a gente sabe que a morte acaba alguma coisa. Então, eu sou cristão, então eu acredito que tudo que a gente acredita eu vou para um lugar bom depois que eu morrer. Mas a gente sabe que a vida terrena tá acabando ali. Então, se eu chegar no final e falar assim, cara, minha vida foi uma merda, é ruim, né? Sim. E o contrário é talvez a melhor sensação do mundo. Você chegar lá, falar assim, ó, eu fiz minha fama, todo mundo vai falar bem de mim, meus meninos estão aí continuando o que eu sempre acreditei e tá tudo certo, tudo fechado. Até por isso que a gente fala muito cuidados paliativos isso também, né? Do paciente ter autonomia e o conhecimento do que está acontecendo com ele, para ele até se planejar nesse peri-morte, né? Eu acho uma violação de direitos até você não deixar o paciente se programar para a morte se você sabe que a morte está perto de acontecer. Né? E para finalizar, um objetivo. Nossa, gente, o objetivo é chegar a janeiro. Não, brincadeira. Nossa, Porque assim, brincadeiras à parte, eu acho que eu tô na época mais caos da minha vida, mas um caos bom, né? Porque tô finalizando obra, o consultório vai entrar em atividade 2 de novembro, e tem um monte de coisa pra resolver semana que vem ainda. Tem prova de vocês pra eu fazer e depois corrigir, maior turma que eu já peguei, quase 200 alunos, 200, né, na verdade. A mulher quebrou o pé, o bebezinho de 1 ano e 3 meses... Mas assim, graças a Deus tá tudo bem. Isso é uma ansiedade boa, mas eu quero que chegue janeiro, viu? Porque janeiro já vai estar tudo certo. Quase aí. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Amamos sua entrevista. Foi incrível. A gente se emocionou várias Isso, vezes. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa. Tudo muito bem montadinho. Vocês estão de parabéns.